Turma do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula, para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, tem como tema o espaço político da Europa. Nós conhecemos já um pouco sobre a Europa, sobre seu relevo, sobre sua formação, conhecemos um pouco sobre ele, e hoje nós vamos estudar o espaço político da Europa, ou seja, vamos estudar a política deste espaço europeu. Então eu gostaria que neste momento vocês colocassem aí na página 121 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então a partir de agora nós avaliaremos as estratégias geopolíticas que produzem as unificações e separações espaciais no espaço europeu, bem como os reflexos desse processo na esfera global. Então, nós iremos estudar um pouco sobre esse espaço aí político da Europa. Vamos analisar a questão dos fatos e situações para nós poder compreender a integração mundial, tanto econômica como política e também cultural, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização. Então nós iremos conhecer um pouco. E também nós vamos compreender os fatores da modernização europeia e as possibilidades de divisão do continente europeu, focalizando tanto na questão dos aspectos sociais, históricos e também econômicos. Então vamos lá, pegar esse material e vamos iniciar aqui a leitura do nosso texto. Cenário 1. Europa entre o remembramento e fragmentação. Vamos conhecer o que é isso, remembramento e fragmentação. Então nós iremos iniciar aqui, e no decorrer eu estarei comentando aí com vocês. Remembramento e fragmentação são diferentes práticas espaciais pelas quais diversas sociedades conquistam e produzem ou reproduzem o espaço geográfico. O mundo é pródigo em exemplo desse tipo, e um dos continentes que mais vivenciou essa transformação nos últimos 70 anos foi a Europa. Eles praticamente produziram e reproduziram o espaço geográfico. Então a gente pode ver que no início das grandes navegações eles partiram do continente europeu. Então por isso que ele é o exemplo de remembramento e também fragmentação, pelas quais as sociedades conquistam. E aqui, como foi falado aí no texto, que ele é um dos continentes que mais vivenciou essa transformação nos últimos 70 anos, que foi o continente europeu. Ou seja, ele foi transformado, passou por várias transformações, até chegar ao atual hoje. Aqui abaixo nós temos aqui o mapa, a divisão regional da Europa por critérios políticos e também econômico. Eu gostaria que vocês analisassem aí que aqui nós temos os países capitalistas desenvolvidos, ou seja, os países do continente europeu que são desenvolvidos, e os países ex-socialistas ou economia em transição, ou seja, aqueles que são menos desenvolvidos. Então aí nós temos os dois grupos de países, tanto os desenvolvidos, que são os capitalistas, e também os ex-socialistas. Então vocês podem identificar aí a questão dessa divisão regional aí da Europa. O remembramento na Europa. O remembramento espacial ocorre quando áreas fragmentadas ou separadas por questões políticas ou econômicas passa por um processo de unificação em consequência de um objetivo comum.
como é que acontece esse remembramento? No continente europeu, essa prática passou a ser finalidade para uma parcela significativa de Estados-nações após a Segunda Guerra Mundial. O principal exemplo foi a formação da União Europeia. Nós vamos conhecer aqui um pouco, o que foi essa União Europeia e que passou a ser finalidade, para uma parcela significativa, principalmente os países, capitalistas desenvolvidos, que eles fazem parte dessa União Europeia. Então, a União Europeia é desfecho de um longo processo histórico. A disputa pela hegemonia, ou seja, pela liderança mundial, no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, fez com que os Estados Unidos auxiliasse a reconstrução da Europa arrasada pelos combates, o qual ela passou. Então, os Estados Unidos, ele auxiliou a reconstrução da Europa, que foi arrasada por esse combate. E nesse período, houve a exceção de partido de orientação comunista, o que ia contra os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que assistiam à União Soviética dominar a porção oriental do continente, penetrando o espaço político europeu. Então, esses interesses, eles iam, essa seção de partido de orientação, que era comunista, ia de encontro aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos em relação à Europa, que assistiam à União Soviética dominar essa porção oriental do continente europeu. E assim, o que penetrando o espaço político europeu. Então, aí já houve a questão de controvérsia dos Estados Unidos, que tentou auxiliar a Europa nessa reconstrução porque a Europa ela saiu arrasada devido a esses combates, e os Estados Unidos tentou auxiliar na questão da reconstrução da Europa. Nesse mapa abaixo tem aí a divisão de países, União Europeia. Aí vocês podem observar que nós temos aí o mapa do continente europeu. Aí temos aqui, os 12 países que formam o mercado comum europeu, ou Europa, dos 12 até dezembro de 1994. Aí temos os países que ingressavam na União Europeia em janeiro de 1995, os países que ingressavam na União Europeia em maio de 2009, países que se recusaram a ingressar na União Europeia em 1994 e futuramente poderão solicitar novo ingresso. Os países que ingressavam na União Europeia em 1º de janeiro de 2007, e aqui esse último são os estados associados a essa união. Então aí é a divisão de país, ou seja, a União Europeia. Aí aqui nós temos geografia em cena, que em fevereiro de 1993, o Tratado de Maastricht criou a denominação União Europeia para caracterizar o bloco que atingia o mais alto nível de desenvolvimento do planeta, composta de 28 estados e com uma moeda única, que é o euro. Então, o bloco atualmente sofre uma crise impulsionada pela saída do Reino Unido em 2016. O Reino Unido ele fazia parte desse bloco, chamado de União Europeia, e com a saída dele, esse bloco ele sofreu uma crise. E todos os países que fazem parte da União Europeia, eles têm uma moeda única, que é o euro.
Aqui na página 124, temos aqui, em meio a esse panorama geopolítico, os Estados Unidos lançaram em julho de 1947 o Plano Marshall e passaram a transferir bilhões de dólares para estabilizar a grave crise que abatia sobre a Europa Ocidental. Progressivamente, o Plano Marshall proporcionou a reconstrução das estruturas produtivas, gerando um novo fortalecimento das economias de mercado dessa parte do continente europeu. Então, os Estados Unidos ele tentou, ele passou a transferir bilhões de dólares para estabilizar essa crise, o qual a Europa passou, ou seja, a União Europeia passou devido à saída do Reino Unido, desse bloco. A prosperidade criada pelo investimento dos Estados Unidos não reduziu velhas rivalidades regionais dentro da Europa Ocidental. A França e a Alemanha alimentavam históricos nacionalismos rivais, ameaçando a estabilidade do projeto de reconstrução e amedrontando empresas que tinham como objetivo se estabelecer no continente. Então houve essa rivalidade aí, regionais dentro do próprio continente da Europa, amedrontando empresas que tinham como objetivo se estabelecer no continente. A resolução desse antagonismo viria com a implantação em 1950 do Plano Schuman, iniciativa francesa que tinha como finalidade superar o nacionalismo franco-germânico a partir da integração da região siderúrgica localizada na Alsácia-Lorena. Tá, aí vocês estão vendo aqui, aqui do lado, temos aqui a região do Vale de Ruhr, no estado da Renânia do Norte, localizada a oeste da Alemanha, a região do Sarre, no estado do Sarre Sudoeste. E aqui, proferida pelo ministro francês Robert, no ano de 1950, a Declaração Schuman representa os primeiros passos para a criação da União Europeia. Roberto promoveu a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a finalidade de instituir o mercado do carvão e do aço entre os países membros, ou seja, os países que fazem parte da União Europeia. Então aqui é mapa da Alsácia-Lorena na época em que esteve sob domínio alemão. Rica em recursos minerais, Alsácia-Lorena havia sido alvo de disputa entre Alemanha e França na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Contudo, a partir do Plano Schuman, haveria uma única autoridade sobre o recurso da região, fazendo com que os dois países compartilhassem as ricas jazidas de ferro e os depósitos carboníferos franceses, localizados nas regiões de Alsácia-Lorena e alemães na região do Ruhr e de Sarre. Então, com os conflitos regionais amenizados, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que antes já havia criado o Benelux, e a Itália aderiram ao Plano Schuman. Em 1951, esse tratado criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Nesse momento, estava formada a União dos Seis, com a adesão da França e da Alemanha, embrião do processo de remembramento e unificação econômica da Europa Ocidental, a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos de soberania compartilhada e mercado comum. Então aí esses conflitos regionais, que eles foram amenizados por alguns países, e que aconteceu o remembramento e unificação econômica da Europa Ocidental, a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos, e soberania compartilhada entre eles e mercado comum, com o interesse desses blocos era justamente para ajudar
ajudar entre eles, né, a questão da economia, né, o desenvolvimento econômico. Então, né, foram criados esses tratados entre eles. Então, alguns países que fazem parte da União Europeia, né, eles são os países bem desenvolvidos. Então, né, vocês podem estar fazendo aí a leitura para compreender melhor o texto. Né, e nós vamos ficar por aqui até a página 124. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Né, eu vou passar uma atividade para vocês realizar no caderno. Então, vocês façam a atividade e depois estejam enviando para mim. Então, fique com Deus e até a próxima aula.